Olá, uma saudação especial a todos. Estamos de volta para mais uma aula do segundo ano do ensino médio de matemática com o professor Ednei Guimarães. Vamos dar início aqui. O tema da nossa aula hoje serão as equações lineares e os sistemas lineares 2 por 2. Vamos dar início aqui. Equações lineares. Primeiro vamos ver quais são as aplicações dessas equações. A aplicação das equações e sistemas lineares é fundamental na resolução de problemas que envolvam equações com muitas incógnitas. Problemas desse tipo se apresentam, por exemplo, na distribuição de energia elétrica, no gerenciamento das linhas de telecomunicações e na logística para transporte de mercadorias em uma região, por exemplo, dentre outras aplicações. Acompanhe a situação a seguir. Luísa foi ao caixa eletrônico sacar R$ 100 de sua conta. Se o caixa havia apenas notas de R$ 10, de R$ 20 e de R$ 50, de quantas maneiras ela poderia efetuar esse saque? Bom, esse tipo de problema pode ser expresso por uma equação linear. Chamamos de x o número de cédulas de R$ 10, chamamos de y o número de cédulas de R$ 20 e de z o número de cédulas de R$ 50, podendo associar essa situação, por exemplo, da seguinte maneira: 10x mais 20y mais 50z igual a 100. A equação 10x mais 20y mais 50z igual a 100 é chamada de equação linear. Tá? Lá no nosso livro didático, a gente vai poder se aprofundar um pouco mais sobre o que é uma equação linear e o que não é uma equação linear. Ok? De maneira geral, se A, o índice 1, A índice 2, A índice 3 até A índice n e B são constantes reais, x1, x2, x3 até xn são variáveis reais. Uma equação linear, portanto, é do tipo A1x1, A2x2, A3x3 e etc. igual a B. Vamos deixar isso um pouquinho mais claro. Ora, quem são x1, x2 e x3? Nós vamos chamar de incógnitas, são os termos desconhecidos. A índice 1, A índice 2, A índice 3 são os coeficientes, são números reais. E B é o termo independente, tá? É o resultado. Na equação 4x mais 9y mais 8z igual a 40, temos o seguinte. X, y e z são as incógnitas. 4, 9 e 8 são os coeficientes. E, naturalmente, o 40 é o termo independente, tá, pessoal? Então, nós podemos observar direitinho aí e associar cada letra ao seu valor ou ao termo desconhecido chamado incógnita. Solução de um sistema linear. Considere agora a equação solução de uma equação linear. Considere agora a equação linear 4x mais 9y mais 8z igual a 40. X igual a 1, y igual a 4, z igual a 0. E a outra, x igual a 3, y igual a 2 e z igual a 1. Duas situações. Vejamos. O que a gente vai fazer? No lugar da incógnita x, y, z, a gente sempre fala nas nossas aulas presenciais que no lugar da incógnita a gente vai abrir um parênteses vazio para que a gente possa preencher com seus respectivos valores. Olha só, que legal, ó. Viu só? Tá? Então, x é 1, y é 4 e z é 0, igual a 40. Faz as multiplicações, chegamos a 4, 9 vezes 4, 36, 8 vezes 0, 0 igual a 40. Tá? Posteriormente, nós podemos ver que essa solução ela é verdadeira, tá? Esses valores satisfazem a igualdade. Vamos ver a outra. Da mesma forma, a gente deixa espaço para preenchimento. Façamos os preenchimentos. 4 vezes 3, 12. 2 vezes 9, 18. 8 vezes 1, 8. Ao somar o primeiro membro, veremos que ele é diferente de 40. Então, essa informação ela é falsa. Então, eu digo que essa segunda opção ela não é solução da minha equação linear. Foi claro? Vamos seguir em frente. Tá? A solução de uma equação linear é toda sequência de valores reais das incógnitas que torna a igualdade verdadeira. Tá?
Vejamos o exemplo. Calcular a constante real A, sabendo que a sequência 1, menos 3 e 4 é a solução da equação. Eu já estou afirmando que essa sequência de números é a solução. Então, basta a gente trocar ela aqui na equação, tá? Olha só, destaquei tudinho, né? Vamos colocar cada no seu lugar? Tá aí, 1 para x, menos 3 para y, 4 para z, respeitando as operações, e os parênteses vão me ajudar bastante nessa hora. Fazendo as multiplicações, eliminando os parênteses, eu vou ficar com 2, a menos 3 dá menos 3a, e eliminando parênteses dá menos 4. Agora a gente vai isolar a incógnita a. Olha só, valores que não têm incógnita a vão ser transportados para o segundo membro, com aquela velha regrinha que a gente utiliza, né? Positivo de um lado, negativo do outro e vice-versa. Tá? Então, a gente vai ficar com a seguinte situação. Menos 3a igual a 4, o 2 ficou negativo e o 4 que era negativo ficou positivo. Obviamente, então, a gente tem menos 3a igual a 6. Tá? Vamos utilizar o procedimento que a gente utiliza sempre, né? De dividir o coeficiente por ele mesmo. Então, a gente vai lá, simplificou aqui. Ao dividir mais 6 por menos 3, eu vou ter menos 2. Então, a incógnita A, nesse caso, vale menos 2, tá, pessoal? Então, muita atenção nessa hora para resolver essa atividade que está lá no Google Sala de Aula. Ok? Bom, agora, número de soluções de uma equação linear. Por exemplo, equação 1, 2x igual a 8. Obviamente, x será igual a 4, não é isso, pessoal? Então, nesse caso, a equação possui uma única solução, que é o 4. Qualquer outro valor não vai servir para ela. Tá? Segundo exemplo, 0x igual a 3. Não existe número real que, multiplicado por zero, resulte em 3. Logo, a equação não tem solução. Ok? Essa equação ela não tem solução. Vejamos essa. X mais 3y igual a 8. Nessa equação, o valor de uma incógnita depende do valor da outra, ou seja, vamos calcular x em função de y. Tá? Então, o valor que está positivo, eu passo para o outro lado, ele vai ficar negativo. Então, eu tenho a seguinte situação. Tá? Olha, se eu chamar y de 3, eu vou substituir na equação que eu criei ali, né? Então, vai ser 3 vezes 3 vai dar menos 9. O resultado aqui, x vai ser menos 1, tá? Então, vamos ver outra situação. Então, a solução seria o quê, gente? Menos 1 para x, 3 para y. Vejamos uma outra situação. Se, por acaso, o y fosse 2, eu faria o mesmo procedimento. Eu ia encontrar x igual a 2 e a solução seria 2, 2. Se, por acaso, y assumisse um outro valor, 1, aí eu teria x igual a 5 e a solução seria 5, 1. Tá? Ué, pessoal, parece que isso aqui não vai ter fim? Vamos ver? Isso mesmo. Essa equação tem infinitas soluções, tá, pessoal? Toda vez que você atribuir um valor para y, você vai encontrar um correspondente em x. E vice-versa. Se você atribuir um valor para x, você vai encontrar um correspondente em y. Ok, pessoal? Então, esse tem infinitas soluções. Agora é sua vez, tá? Suponha que se pretende transportar em um elevador caixotes de 10 kg e 30 kg, sabendo que o elevador suporta no máximo 600 kg. Então, é possível transportar 30 caixotes de 10 kg e 10 caixotes de 30 kg? Sim ou não? Essa aqui a gente pode responder com raciocínio lógico, né, gente? Tá? Olha só, 30 caixotes de 10 kg dá 300. 10 caixotes de 30 também dá 300. E 300 mais 300 seriam 600. Ok? Então, é possível sim. É possível transportar 20 caixotes de 10 kg e 15 caixotes de 15 kg? 20 caixotes de 10 kg, 200. 15 caixotes de 30, 450. Ao somar 650. Então, eu posso falar que não é possível por causa da carga máxima do elevador. Não é possível. Ok? Bom, agora, mas eu posso traduzir essas situações que eu resolvi com raciocínio lógico em uma equação linear. Veja só, tá? Posso chamar x o número de caixotes de 10 kg e y o número de caixotes de 30 kg. Então, a relação que eu tenho é o seguinte: 10x
mais 30y é igual a 600. Tá? Então, eu traduzi aquele problema em uma equação linear. Tá? Então, o que a gente pode fazer aqui para melhorar isso aqui? Podemos fazer uma simplificação dos coeficientes dessa equação. Tá? Se os coeficientes são todos múltiplos de um mesmo valor, todos eles podem ser simplificados. Eu observei aqui que eu posso dividir cada elemento dessa equação por 10. Olha só. Tá? 10 dividido para 10, 30 dividido para 10, 600 dividido para 10. Então, eu vou ter uma equação mais simples. Ó. X mais 3y é igual a 60. Tá, pessoal? Então, a minha equação pode ser simplificada, obviamente, tá bom? Certinho? Atividade 2, né? Considere a função linear 2x mais y igual a 3. Defina y em função de x. Ok, pessoal? Nesse caso, o que eu tenho que fazer é isolar o y, tá? Então, isolaremos o y. Então, vamos pegar aqui, ó, o 2x e transportar para o segundo membro, positivo de um lado, negativo do outro. Prontinho. Eu já tenho y em função de x. Toda vez que eu atribuir um valor a x, eu vou encontrar um correspondente em y. Joinha? Vamos mais adiante. Cristina foi a uma padaria comprar fichários e canetas. As canetas custam R$ 2,50 cada e os fichários custam R$ 5,00 cada. Cristina gastou R$ 40. Cristiane gastou R$ 40 na papelaria. Quantos fichários e quantas canetas terá comprado? Traduza esse problema por uma equação. É muito simples, né, pessoal? Vou chamar C, número de canetas, e F, número de fichários. Então, 2,50 C mais 5 vezes F é igual a 40, tá? Detalhe, quando tiver valores em reais, esses números após a vírgula, os números que eu falo, os zeros, né, obviamente, eles podem ser descartados, tá? No caso aí, ó, 2,50, eu coloco 2,5, tá? É a mesma coisa. E os R$ 5, eu coloco só o 5, e R$ 40, eu coloco só o 40, para facilitar lá na hora de fazer os meus cálculos, tá? Certinho? Se a resposta for em reais, a gente acrescenta essas vírgulas lá. Bom, determine dois pares de valores que sejam soluções dessa equação. Não, primeiro a gente vai fazer o seguinte, vamos isolar uma das incógnitas. Eu vou preferir isolar a incógnita C. Então, eu vou pegar aqui o meu 5F e vou mandar lá para o lado do 40. Então, eu vou ficar com 2,5C igual a 40 menos 5F. Vamos lá eliminar esse 2,5. Para isso, eu tenho que dividir todos os elementos por 2,5. Vamos dividir. Tá aí, certinho. Então, a minha equação vai ficar C igual a 16 igual a 2 menos 2F, tá? Agora ficou muito fácil, né? É só atribuir o número de fichários que eu vou encontrar a quantidade de canetas. Olha só que legal. Se eu comprei um fichário, aí eu vou ter 16 menos 2 vezes 1, então vai ser o quê? 14 canetas. Se eu comprar, por exemplo, 2 fichários, eu vou substituir o meu F por 2, lá no final, tá vendo em vermelho? 2 vezes 2 dá 4, 16 menos 4 dá 12, então 2 fichários e 2 canetas. E assim por diante, tá, pessoal? Tá? Nesse tipo de problema, ele não vai assumir valores negativos, tá? Então, nesse caso aí, são apenas números naturais. Joinha? Beleza? Agora vamos lá para o sistema linear. Chama-se sistema linear de n incógnitas um conjunto de duas ou mais equações lineares com incógnita n, tá? Sistema linear de duas equações e duas incógnitas, ou seja, as incógnitas x e y, tá? Sistema linear de três equações com quatro incógnitas, x, y, z, t ou w. Muitos utilizam outras letras, a, b, c, d, tá? Não importa, essas letras são chamadas de incógnitas. Vamos ver um exemplo aí? Tá aí. Esse aí é um sistema de duas equações com duas incógnitas, e esse outro aqui, um sistema de equações com três equações e quatro incógnitas, tá bom, pessoal? O nosso objeto de estudo de hoje vai ser só esse primeiro, tá? Duas equações com duas incógnitas, tá? Solução de um sistema linear 2 por 2. Uma solução de um sistema linear é um conjunto de valores que satisfazem ao mesmo tempo todas as equações do sistema linear. Isso que a gente viu agora há pouco, não é isso? A sequência que satisfaz a equação linear. Nesse caso aqui, serão as duas equações do sistema. Tá aí. No sistema,
x mais y igual a 5, 2x menos y igual a 1. O par ordenado é x, y, 2, 3 é solução dessa equação? Vamos verificar se é verdade? Então, eu vou substituir aqui, né? Tá? Para a primeira equação, 2 mais 3, 5, verdadeiro. Para a segunda equação, 2 vezes 2, 4, menos 3, 1, verdadeiro. Então, esse par ordenado, 2, 3, é solução do sistema acima. Tá? Vamos ver se invertendo os valores vai ser solução. Eu já coloquei aqui não, tá vendo? Ó, 3 e 2 não é solução. Vamos confirmar o porquê? 3 mais 2 é 5. Ok, verdadeiro. Satisfaz a primeira equação. Porém, 2 vezes 3 é 6, menos 2 dá 4. E o meu sistema me cobrou 1. Então, essa relação ela é falsa. Então, 3 para x e 2 para y não é solução desse sistema. Ok? Tá? Classificação do sistema linear. Quanto ao número de soluções, o sistema pode ser possível, indeterminado, possível, indeterminado ou mesmo até impossível, tá? Certinho? Olha, sistema linear tem solução? Não. Se ele não tiver solução, eu vou dizer que ele é um SI, sistema impossível. Se ele tem solução, eu vou dizer que ele é possível, sistema possível, SP. Mas quantas? Aí tem essa perguntinha. Quantas? Apenas uma solução. Eu vou dizer que ele é um SPD, sistema possível determinado. E se ele tiver infinitas, eu vou dizer que ele é um SPI, sistema possível indeterminado. Mais uma vez, eu vou chamar a atenção para o nosso livro didático, que tem lá na atividade, vou determinar as páginas onde vocês irão se aprofundar um pouco mais sobre isso aqui, tá? Vamos para o primeiro exemplo? Solução do sistema por adição. A gente vai utilizar isso aqui, que é um pouco mais rápido. Esse método consiste em adicionar as duas equações de tal forma que a soma de uma das incógnitas seja zero. Tá? Olha aí, tá? Já coloquei aí para somar. Pessoal, eu já posso somar direto, sabe por quê? Porque eu vou precisar de valores iguais com sinais opostos, tá? Ou seja, um positivo e outro negativo. Eu observo que eu vou eliminar o y, porque eu tenho um y positivo e outro negativo, tá? Vou eliminar ele, então eu vou zerar uma das incógnitas. E o restante eu vou somar. Ó. 3x mais x é 4x. Igual a 5 mais 7 dá 12. Daqui para frente a gente já tem um bom conhecimento que é só dividir por ele mesmo. Olha só que legal. Então eu vou dizer que x vale 3. Certinho? Terminou? Ainda não. Vou pegar uma das equações, de preferência a que tiver valores mais fáceis, tá? Para a gente resolver. Tá? Então, eu vou escolher a segunda equação. Ó. Levei ela lá para o cantinho, tá? E vou substituir x nessa equação. Vejam só, tá? Então, ó, o x vale 3. Positivo de um lado, negativo do outro. Então, o meu y vale 4. Então, eu já encontrei a solução. Olha, 3 para x, 4 para y, tá, pessoal? Destaquei com cores vermelhas e azul para a gente manter um padrão, né? De primeiro x, depois o y, para a gente não se confundir, tá bom? Certinho? Então, eu posso dizer o seguinte, um sistema linear pode ter uma única solução. No caso, ele é chamado de sistema possível e determinado, é um SPD, não é isso? Ele tem uma única solução, é um SPD, tá? Vamos para o exemplo 2, tá? Beleza? Olha só, detalhe, para adicionarmos as duas equações e a soma de uma das equações der zero, temos que multiplicar a primeira equação por 2. É uma opção que eu tenho, tá? Fazer uma pequena modificação. Você pode multiplicar qualquer equação, tá bom? Mas você vai procurar que esteja mais fácil, tá? Porque se eu o que é que preciso para eliminar o menos 2? Um mais 2, tá? Então, eu vou multiplicar a primeira equação por 2, tá vendo lá, ó? 2 vezes x, depois 2 vezes menos 3y, depois 2 vezes 4, tá? Então, essa multiplicação tem que ser individual para cada termo da minha equação linear lá em cima, tá? Então, fazendo isso, eu vou ter um novo sistema, certinho? Com as condições necessárias para zerar uma das incógnitas.
Olha só, vou somar, agora eu vou zerar a incógnita x e vou trabalhar com a incógnita y. Eu observo aí, pessoal, que também dá para zerar o y, olha. Um é positivo e outro negativo. O que eu tenho então aqui? Eu tenho 0 igual a 11. Será que isso é possível? Meio duvidoso, né? Vamos conferir? Um sistema linear pode não ter solução. No caso, ele é chamado de sistema impossível. Esse aí é o chamado SI, tá, turminha? Beleza? E o último exemplo aí, nós temos, tá? Olha só que legal. Para adicionar duas equações e a soma de uma das incógnitas é zero, temos que multiplicar a primeira equação por 3, porque eu tenho menos 3 lá. Vamos fazer isso aí? Tá? Adiantei um pouquinho aí, tá vendo, gente? Ó, 3x, 3 vezes 2y, 3 vezes 5. O que foi que me sobrou? Sobrou isso aqui, ó. Vou somar agora, tá? O que eu posso observar? Eu posso eliminar todos eles, tá, pessoal? Todos são números simétricos, tá? Ou números opostos, né, gente? Um positivo e outro negativo. Então, 0 é igual a 0. O que me diz isso aqui? Um sistema linear pode ter infinitas soluções. No caso, ele é chamado sistema possível e indeterminado. É o SPI. Tá bom, pessoal? Certinho? Muito bom, né? Tá bom? Em resumo, nós temos o seguinte. Sistema possível possui solução. Impossível não possui solução. Tá? A representação gráfica do sistema impossível são duas retas que não se tocam, ou seja, retas paralelas. O possível pode ser determinado quando tem uma única solução. As retas se cruzam em um único ponto, tá? E ele pode ser também indeterminado, que tem infinitas soluções. Nesse caso, as retas elas são coincidentes, é um sobre a outra, tá, pessoal? Ok? Essa foi nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado bastante, tá? Certo? Fique com Deus, bons estudos e corram lá para o Google Classroom fazer a nossa atividade.